Voltamos aqui com Linha de Frente e vamos falar de política. Em mais um capítulo da guerra interna no União Brasil, e daqui a pouco vai virar Desunião Brasil, Luciano Bivar foi afastado da presidência do partido. E isso depois de uma intensa disputa com o presidente eleito da sigla, Antônio Rueda. Inclusive com possibilidade de expulsão. Mas desgraça pouco é bobagem. A tensão aumentou após um incêndio lá na casa de praia do Rueda e da irmã dele. 2 casas, uma do lado da outra. Onde Bivar é considerado suspeito de crime político. Opa, que acusação grave. Além disso, o processo contra Bivar inclui acusações graves, como ameaças de morte e violência política. Mas Luciano Bivar não deve desistir do comando da sigla e já está tomando medidas judiciais. Ele argumenta que o processo interno que levou ao seu afastamento foi baseado em uma convenção cuja ata ele nunca teve acesso, alegando falta de transparência e arbitrariedade na decisão. Difícil, hein? Bivar pretende acionar a justiça em primeira instância e não descarta levar o caso às instâncias superiores, incluindo o Tribunal Superior Eleitoral. Mano, que briga feia, rapaz, mas um partido, eu tava há uns anos atrás, eu estava lá no PSDB, tinha alguma coisa para querer... Não, eu não quero, vai você, puta, que é exceção, todo mundo em cima pedindo. Agora, de repente, eu não sei se com esse fundo eleitoral, que tem 500 milhões aí de controle do União Brasil... mano, aí tem jatinho, tem uma série de benesses e um dinheiro que não é muito fiscalizado, não tem uma fiscalização tão rigorosa assim, e é dinheiro público. O custo da política, estou falando fundo eleitoral, dá dinheiro para campanha agora, 6 milhões para campanha de vereador, o fundo partidário, todo esse custo enorme da política. Tinha um ministro que dizia, esse é o custo módico da democracia, mas não está tão módico assim, né, mano? Está bem longe de módico, Capês. Esse é um tema que, primeiro, é uma novela tipicamente brasileira. Tem todos os elementos aí, né? Tem laços de família, tem traições, casas incendiadas, conspirações, traições... votações, tem todos os ingredientes de uma boa série da Netflix ou de uma boa novela com dramas. E o que é mais impressionante é que estamos falando de tudo isso justamente na discussão sobre a gestão de um partido político, mas não de qualquer partido. O União Brasil é um dos principais partidos no Congresso Nacional. Terceiro. É o terceiro maior, é o partido do Elmar Nascimento, que é cotado como um possível sucessor do Arthur Lira. É o partido também que, do ponto de vista histórico, a gente pode dizer até que como o União Brasil foi o resultado da fusão entre o PSL e o Democratas, antigo PFL, que é um partido que vem lá de uma costela da arena. Portanto, é um partido que remonta à época do bipartidarismo brasileiro. É um dos mais tradicionais e com mais história. E a gente sabe que nessa novela, nesse ciclo, um dos capítulos se deu para essa fusão porque em 2018 o PSL fez um casamento de conveniência com o então pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro. E aí o PSL, que sempre tinha sido um partido muito pequeno, eu inclusive fui dirigente do PSL naquela época, e saí do partido no dia do acordo entre Luciano Bivar, Antônio Rueda e Jair Bolsonaro, onde eles romperam o acordo que havia antes de renovação do partido, com o Livres Movimento, que eu sou um dos cofundadores, junto com Sérgio Bivar, filho de Luciano. Ou seja, uma dupla que tinha traído o filho do próprio Luciano Bivar, agora briga entre si. E o Rueda, que entrou na política como alguém com os braços do Luciano Bivar, o Rueda foi advogado do Luciano Bivar, resolveu traí-lo. Vale dizer que esse condomínio onde tem as casas de praia... Criador se voltar contra a criatura é a coisa mais comum na política. É clássico, né? Um roteiro clássico. E você sabe que esse condomínio onde há as 2 casas de praia é também casa de praia do próprio Luciano Bivar, né? Eles tinham uma convivência muito próxima. E aí veja só que situação. A gente está falando de 2 casas de praia que foram incendiadas, a do Antônio Rueda e de sua irmã Emília. O Rueda era vice-presidente nacional do partido e a Emília, sua irmã, tesoureira.
Então, veja só, um caso de nepotismo, e a gente está falando justamente de organizações que têm dinheiro público, que tem esse tipo de enredo tão bizarro. Então, na minha visão, essa história do União Brasil deve nos levar a discutir uma coisa fundamental que, para mim, é a principal reforma política que o sistema político brasileiro precisa, que é a reforma da governança partidária. É instituir limite para a reeleição de dirigentes, instituir o fim do nepotismo em cargos de direção partidária, instituir regras básicas sobre como dividir o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral, que são dinheiro público, não pode ser tratado como se fosse propriedade de dono do partido. Partido ter dono já é uma excrescência brasileira, né? Então, enfim, eu acho que essa história precisava nos levar a debater com seriedade a governança dos partidos, porque sem democracia dentro dos partidos não é possível construir uma democracia verdadeira. Os partidos deveriam servir para ser a interlocução de setores da sociedade com o sistema político. Quando eles funcionam como castas, com oligarquias que controlam o poder de uma forma familiar, você afasta a sociedade da verdadeira participação e isso prejudica a qualidade da democracia brasileira de uma forma muito importante. E aí aí não tem outro jeito senão chamar a polícia. Doutora Raquel. E essa confusão toda, essa roupa suja toda lavada, partidária, coloca um pano de fundo ainda que a gente não está sabendo, porque a articulação por trás toda está o ACM Neto, que articulou todas essas eleições, em que teve agora o Rueda como presidente do partido, foi agora dia 29 de fevereiro, e recente bate-boca entre o ACM Neto, que foi eleito então vice-presidente do partido, optaram pela expulsão então do Bivar. Então o foco, o protagonismo fica entre o Bivar e o Rueda, mas acredito que as estratégias ali para esse barraco todo possa ter um pano de fundo com a ACM Neto. Ô, Macris, que barraco, hein, meu irmão? Que Exatamente. Barraco. Como a Raquel falou aqui, Capês, as grandes lideranças com mandato hoje do União Brasil estão do lado do Rueda. O Bivar, ele vem se comportando como um dono de partido, como o Mano colocou também, desde a época do PSL, e a partir do momento que ele vê em risco a sua posição de proprietário realmente de um partido político, de quem define como serão gastos, por exemplo, os 50 milhões de reais de fundo partidário por ano que a União Brasil tem direito hoje, isso se não houver a federação com o PP, se tornando aí praticamente a maior agremiação política brasileira, essa federação aí entre PP e União. O Bivar, vendo isso, podendo escapar pelos seus dedos, ele é capaz de fazer qualquer coisa, como é o caso das denúncias aí que estão acontecendo de fogo em casa de um, de briga em outro, de ameaça para um, para outro lado. Enfim, esse dinheiro de fundo partidário, ele praticamente não tem fiscalização nenhuma, como você colocou, Capês. São almoços caros, jantares caros, aluguel de jatinho, aluguel de imóveis, enfim, ninguém sabe direito para onde vai, diferente do fundo eleitoral, que ele tem uma maior fiscalização, porque é destinado para as eleições municipais. Agora, uma pessoa que vê o seu poder indo por água abaixo, o seu dinheiro indo por água abaixo, olha o resultado que está acontecendo aí. Ele está sendo capaz de tudo. Isso é realmente preocupante. Bia, Ana Beatriz Rich, doutora Ana Beatriz Rich. Não, eu concordo com todos os meus colegas da mesa, porque é uma situação bastante estarrecedora. A gente ter um partido político dessa importância com uma briga que envolve incêndio, que envolve polícia, eu acho que ultrapassa qualquer limite do razoável e daquilo que a gente espera, embora a gente não tenha tanta confiança assim nos nossos partidos políticos. E isso revela a necessidade, como o Mano muito bem trouxe, de uma reforma para que a gente consiga voltar aos objetivos dos partidos políticos, porque eles que acabam sendo os responsáveis por aquelas pessoas que a gente coloca no poder. Então, é muito importante que isso sirva de exemplo para mostrar para a sociedade, para empenhar a sociedade numa reforma capaz de fazer com que partidos tenham controle
sejam profissionais, porque eles não deixam de prestar serviço à sociedade, e tenham limites, né? Tudo isso precisa ser muito transparente para que a gente consiga ter os interesses da sociedade em primeiro lugar. O que a gente está vendo aqui é briga de compadre. Só que por trás disso tem 50 milhões de reais, como muito bem trouxe o Rafa. Isso é inadmissível. Precisamos de uma reforma... 50 por ano de fundo partidário. Fundo eleitoral, 500 milhões. Fundo partidário, 50 milhões, União Brasil teve direito. Cifras absurdas, que claramente fazem parte dessa briga que a gente está vendo e que deveriam ser destinados à sociedade. Então tem algo muito errado acontecendo, precisamos falar sobre isso e precisamos encontrar mecanismos para mudar essa situação. A Bia colocou, acho que uma frase que para mim foi brilhante. O partido político não pode se transformar num fim em si mesmo. O partido político é um meio para que pessoas que queiram servir na causa política disputem o voto e se elejam a cargos, deputado, executivo, enfim, senador, etc. Quando o partido passa a se transformar numa empresa com um faturamento milionário e que a disputa pelo partido se torna maior do que a própria disputa por um cargo político, aí é meio passo para nós termos um processo democrático de cabeça para baixo.